Nesse próximo final de semana temos o UFC 328 e uma das lutas é entre o Alexander Volkov, peso pesado, e o Valdo Cortez Acosta. E o Volkov deu uma entrevista e falou bastante sobre Ciryl Gane e Poatan, sobre o momento ali dos pesos pesados e etc, né? Então eu vou ler aqui as declarações dele e vou comentando. Achei bastante interessante, por isso que eu decidi trazer para vocês. Vamos começar com isso aqui. Não importa quem ganhe, falando sobre Ciryl Gane e Poatan, tá? E ele continua. Se Ciryl Gane vencer, ele derrotará uma estrela do UFC, ele subirá de nível na mídia. Se Poatan vencer, ele conquistará seu terceiro título na carreira, então será bom para ele. De qualquer forma, o UFC saiu ganhando com essa luta e com certeza não será uma luta chata, mas não é uma verdadeira disputa de título, é mais uma luta promocional ou midiática. Gane nunca esteve sob pressão de um wrestler, tá? O Volkov falou aqui e eu concordo, né? E vamos continuar. Ele nunca enfrentou um cara como Curtis Blades, que consegue derrubá-lo, manter a posição por um tempo e depois castigá-lo aplicando um grande ground and pound. Nunca o vimos nessa situação. Observamos um pouco dele comigo no terceiro round, mas eu não sou wrestler. O UFC coloca ele contra lutadores que lhe são bastante confortáveis. E Alex Pereira também é kickboxer e não o vimos enfrentando bons wrestlers. Essa luta é boa para os dois. O Alex Pereira, com certeza, é muito talentoso e apresenta performances incríveis, mas para ser honesto, na luta anterior à vitória, ele perdeu para o Magomed Ankalaev. Depois, ele venceu o Ankalaev, mas eu estava no camp e o Ankalaev estava com costelas quebradas. Ele estava confiante demais para entrar no cage e provavelmente Alex Pereira sabe disso e é por isso que ele se esforça tanto. Ele acabou de perder para o cara e depois o vence com apenas uma costela quebrada e agora quer subir de categoria onde nunca lutou e lhe dão uma chance pelo título. Tipo, logicamente não faz sentido nenhum, é só marketing, não tem nada a ver com quantos seguidores e quantos fãs ele tem. Talvez seja bom pro UFC, talvez mais pessoas assistam a luta, talvez isso faça com que o evento na Casa Branca seja mais impactante, mas não tem nada a ver com um campeão de verdade. E não para por aí, o Volkov continua. Honestamente, eu não entendo a política do UFC em relação a mim, porque às vezes ouço coisas diferentes sobre o meu futuro no UFC. A situação é a seguinte, o UFC me dá lutadores para desafiá-los, estejam eles prontos ou não para disputar o título do UFC agora. Foi a mesma coisa com o Jailton Almeida, o malhadinho, né? Ele estava numa boa sequência de vitórias e o UFC colocou para lutar comigo e depois da luta o demitiram. Estou apenas seguindo meu caminho, estou tentando mostrar a todos que estou melhorando cada vez mais, estou pronto para qualquer luta. E o Volkov continua. Para mim, do jeito que eu vejo isso, não quero desrespeitar ninguém. Lutar com o Poatan será mais fácil para mim, mas seria uma luta muito maior se ele vencesse. Não sei como ele se sairá no peso pesado. Se o corpo dele não for geneticamente excepcional, deve ser difícil para ele. Não sei se é verdade ou não, mas vemos as fotos dele. Ele tem muita retenção de líquido. Isso piora o condicionamento físico, os socos e tudo mais. E o peso pesado é mais pesado, então você gasta muito mais energia do que gasta no meio pesado ou no peso médio. É uma sensação um pouco diferente. Acredito sinceramente que o peso pesado e qualquer outra categoria são como dois esportes diferentes. Precisamos de habilidades diferentes para lutar nos pesos pesados do que em categorias inferiores. Colocar o Ciryl Gane contra ele é muito atlético, se movimenta bastante. A movimentação dele é ótima e o estilo do Alex Pereira é pressionar o cara contra a grade e tentar socá-lo sem espaço. Vai ser muito difícil fazer isso contra o Gane. Eu enfrentei no octógono na primeira luta, foi um problema acertá-lo, porque ele se movimenta muito. Esse é o problema. E vemos muitos vídeos do Ciryl Gane treinando com outros boxeadores e kickboxers. Não se trata de quanto dano ele consegue causar ao oponente, mas vemos como ele se movimenta sorrateiramente. Durante a luta, quando você entra esperando que um soco seja o suficiente para finalizar o cara e você não consegue nem tocá-lo, é muito frustrante. Eu não sei como o Alex Pereira consegue lidar com isso, mas me comparando com o Alex Pereira, ele é grande, mas eu sou enorme. Não estou dizendo que ele já enfrentou caras como eu e a guarda dele é um pouco aberta para esse tipo de cara grande. Ele está acostumado a lutar com caras que tentam atacá-lo, não conseguem tocá-lo e ele contra-ataca com seu gancho ou uppercut. Mas é muito difícil fazer isso comigo, porque eu sou muito mais alto, tenho boa envergadura e chutes bons. Estou preparado para chutes, tenho pernas pesadas. Além disso, agora estou treinando muito wrestling. Tenho muitas habilidades no wrestling e jiu-jitsu, eu treino bastante. Então não sei, sim, claro, tudo pode acontecer, posso errar o golpe, mas no papel sinto que tenho vantagem contra Alex Pereira. E aqui eu concordo, tá? Porque de fato ele tem um bom jiu-jitsu, ele usa às vezes, ele usa algumas quedas e na trocação, já falei, ele é muito bom, muito grande, né? É um cara que tem trocentas lutas no cartel. Enfim, pra mim, ele venceu sim o Ciryl Gane, foi um absurdo o resultado daquela luta, então era pra ele estar lutando com o Poatan, enfim, era pra ele ter oportunidade e não o Ciryl Gane. Então eu não sei porquê,
né? O Ciryl Gane, que é um cara que teve várias oportunidades, continua tendo oportunidade, comete muitas faltas e mesmo assim continua tendo oportunidade, e o Volkov não, tá? Então, pra mim, esse é um exemplo claro de que o UFC tem as suas preferências, tá? Seja por conta de simplesmente amizade ou visão de negócios, enfim, não sei o motivo. Mas pra mim, claramente, tem algumas pessoas ali que são favorecidas, tá? Então, aqui, realmente não é o UFC que decide ali quem ganha a luta, né? Na pontuação, que foi o caso do Gane ter vencido. Então, obviamente, o UFC não tem influência nisso, mas nesse fato de ficar dando oportunidade o tempo inteiro, pegar uns adversários ali, né, selecionar muito bem e tal, isso tem influência, né? Mas enfim, o Volkov continua. Então não sei como ele se sairá na categoria dos pesos pesados, mas provavelmente será difícil para ele, será um grande desafio. E a forma como ele lidar com isso mostrará se ele é realmente um cara único ou algo diferente. É interessante ver, porque, honestamente, ele me impressionou todas as vezes. Eu realmente respeito a trajetória dele no nosso esporte. Ele fez tanta coisa, ele é um dos melhores. É muito interessante observá-lo. Se eu fosse fã, com certeza seria fã dele. Ele fez muita coisa, mas estou do outro lado dessa linha. Sou um potencial adversário agora, porque ele subiu para os pesos pesados. Então, estou observando de uma maneira diferente. Tento encontrar os seus pontos fracos, vulnerabilidades, mas o respeito. E não para por aí. O Volkov falou sobre o próprio Tom Aspinall, porque o Tom Aspinall também foi meio que escanteado ali pelo próprio UFC, né? Foi tratado de um jeito que eu também não concordo, e vamos ver o que o Volkov falou. Ele disse isso aqui: sinceramente, estou muito chateado por Tom Aspinall. Imagina ele nessa situação. Ele trabalhou muito pro UFC, fez muitas lutas, estava numa ótima sequência de vitórias, fez lutas realmente impressionantes para todos. Eu também fiquei impressionado com ele, lutei com ele e ele era muito forte. E agora temos o Ciryl Gane, um cara que perdeu para mim, fui roubado e tá todo mundo assistindo. E isso é um fato. Não é que eu tenha tentado me colocar acima dele, foi um dia ruim para ele. Ele perdeu para mim, depois ele lutou pelo título, lesionou o campeão e deveria ter sido desqualificado. Mas o UFC deu a ele outra oportunidade pelo título. Ele lesionou o campeão, que era um campeão muito ativo na divisão dos pesos pesados do UFC. Gane deveria ter sido desqualificado. Ele perdeu a luta pra mim. Ele lesionou o Aspinall. É uma lesão muito séria. Não sabemos se ele volta a lutar ou se ele será o mesmo. Eu consigo imaginar o quanto Tom Aspinall está se sentindo mal ao ver essa disputa na Casa Branca e em seguida darem a Gane a maior oportunidade da sua vida contra Poatan. Não é justo com o campeão. Talvez seja por isso que eu estou mais decepcionado. Não com a luta do Gane contra o Alex Pereira em si, mas com toda a situação. Minha situação está bem, estou apenas buscando título, estou no meu caminho, entendo onde estou. Mas e o Tom Aspinall, que era o campeão e perdeu tudo por conta de uma lesão acidental? O que Gane fez na luta contra Tom Aspinall não foi a primeira vez. Ele já fez isso em outras lutas, fez isso na primeira luta comigo também. Nossa primeira luta foi muito equilibrada. Ele me deu uma dedada no olho no último round e eu tive que me afastar. Foi uma luta acirrada, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar e continuei lutando. Não quero discutir a decisão da nossa primeira luta, se foi justa, só estou relatando fatos. Ele fez a mesma coisa comigo. É o estilo dele, ele faz isso com frequência. Ele tem boa técnica, mas é um lutador um pouco sujo. E por fim, tá, o Volkov termina ali falando do Valdo Cortez Acosta, que é uma luta muito importante, que é a próxima luta dele, que ele quer ir ali com calma e tal. Então é isso, tá? Não vou ler mais o resto ali. A notícia tá no MMA Fight, se você quiser ver o restinho ali, tem só mais um pedaço ou outro, mas eu trouxe aqui o principal que eu queria trazer. E eu concordo de verdade com praticamente tudo que ele falou, tá? O Ciryl Gane, todo mundo sabe, tá? Pode ter alguém que tá assistindo esse vídeo e vai comentar aqui que não, mas o Ciryl Gane é reconhecido por ser sim um cara, entre aspas, sujo. Não sei se é intencional ou não, aqui eu não vou nem fazer essa interpretação, mas que de fato ele comete muita falta o tempo todo, seja golpe na nuca, seja o dedo no olho, enfim, ele o tempo inteiro tá fazendo alguma coisa ali que é considerado ilegal, tá? Seja intencional ou não, de novo, não vou discutir aqui se é proposital, mas que de fato ele comete faltas que muitas vezes prejudicam o adversário, assim, é notável, né? Não tem nem muita discussão. Então, é algo, inclusive, que o Poatan tem que tomar muito cuidado, porque numa dessas, né? Uma dedada sem querer no olho ali, né? Para se afastar do Poatan, por exemplo, ele pode sim atrapalhar a luta, a ponto até mesmo do Poatan não performar o ideal e acaba perdendo por conta de mais uma falta dessa sem querer. E outra, quanto a ele dizer que ele venceu o Ciryl Gane nessa luta mais recente deles, cara, é nítido que ele venceu, tá? Pra mim não tem discussão, foi um garfo absurdo. E outra, de novo, também concordo com ele quando ele diz que o Ciryl Gane acaba tendo, na verdade, oportunidades, né? Acaba sendo privilegiado ali, mesmo cometendo falta, mesmo vencendo uma luta onde ele não acabou vencendo, né? E também concordo com o fato do Tom Aspinall, segundo o Volkov, né, estar sendo prejudicado e
e ele foi, de fato, né, muito prejudicado, inclusive. Então, meio que o Gane foi recompensado por, mais uma vez, cometer faltas, né? Então, eu realmente não gosto dessa parte. Claro, eu tenho muita curiosidade de assistir o Gane com o Poatan, porque, de novo, acho o Ciryl Gane um excelente lutador, um estilo diferente dos pesos pesados, né? Porque ele troca bem, ele é rápido. Então, pô, eu acho uma luta sensacional com o Poatan. Mas isso não tem a ver com o fato de ele estar ali, sendo que ele ganhou uma luta que ele não ganhou. Ou mesmo sendo um cara que já lesionou o próprio Tom Aspinall, né? Então vamos torcer, vamos bater na madeira, vamos rezar pro Ciryl Gane não cometer falta contra o Poatan e não machucar, né? Porque o cara pode simplesmente acabar lesionando o Poatan como ele lesionou o Tom Aspinall. Porque o que garante que esse cara vai lutar com a mão fechada, né? Que ele é obrigado, porque até hoje ele não aprendeu, né? Então assim, vamos torcer para que tudo corra bem, não tenha faltas, que vença o melhor, de preferência o Poatan, e que a gente, na minha opinião, na verdade aí eu acho isso, tá? Eu torço para que o Volkov acabe vencendo o próprio Valdo Cortez Acosta, para que a justiça seja feita e ele tenha a oportunidade dele ali, seja com o Poatan, seja uma revanche com o próprio Aspinall, enfim, eu acho que o Volkov foi sim muito prejudicado com essa garfada que ele tomou, porque além dele tomar a garfada, ele já não é um cara que é tão priorizado pelo UFC, então o cara acabou se lascando duplamente, né? E quanto ao próprio Tom Aspinall, vamos torcer também para que ele consiga voltar e voltar rendendo 100%, mas a gente não sabe, né? De fato, o Ciryl Gane pode ter mesmo, não só ter ganhado uma luta garfada, ele pode ter acabado com a carreira do cara. Pode ser que o Tom Aspinall volte a lutar, e eu acho que ele volta, mas quem garante que ele vai render 100%? Quem garante que ele não volta justamente já com puta medo, né? Por conta do olho, e às vezes não tome outra dedada no olho e complique de vez e acabe com a carreira do cara. Então assim, uma dedada que todo mundo falava que não foi nada demais, pode simplesmente ter acabado com a carreira de um cara que estava voando numa performance excelente e campeão. Então, basicamente, concordo com tudo aqui que o Volkov falou. E, claro, vale o destaque, né? Ele respeitou o Poatan, ele só disse que ele acha que ele tem vantagem, afinal de contas, ele não vai falar o contrário também, e disse que respeita o Poatan e tal. Claro, coisas que ele falou aqui vai acabar ofendendo quem gosta muito do Poatan a ponto de ser cego, né? Eu gosto do Poatan, mas eu não sou cego. A questão, por exemplo, do Ankalaev, de fato, tá 1-1. Não tá 2-1. É que as pessoas falam, por conta de uma vitória desse nocaute e a outra decisão, como se tivesse 2-1, 10-1 pro Poatan. Não tá, né? Ficou 1-1 ali. Assim como com a Adesanya, né? No MMA ficou 1-1, né? Não tem vitória do Poatan nessas trilogias. Tá empatado. É 1-1 em uma coisa e 1-1 na outra. Mas, enfim, agora ele tá no peso pesado, então não vai ter desempate nem no peso médio, nem provavelmente no meio pesado. Então vamos ver o que vai acontecer agora no peso pesado, tá? Mas é isso. Eu, particularmente, gostaria de ver o Poatan com o Gane, como vai acontecer. Gostaria de ver o próprio Poatan com o Volkov. Gostaria de ver o Poatan com o Tom Aspinall, né? Então todas essas eu acho lutas interessantes. Mas é isso. Queria trazer a declaração dele aqui. Vamos ver se ele ganha do Valdo Cortez Acosta, né? Que aí ele pode continuar tentando essas lutas. Agora, se ele perder do Valdo Cortez Acosta, que aliás ele até fala no final ali, que eu não cheguei a ler, né? Que ele fala que o importante é lutar com o Valdo Cortez Acosta e vencer, porque senão, se ele perde, né, ele vai ter que ficar explicando e tal, não sei o quê. Enfim, ele mandou uma declaração ali interessante também. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Volkov foi garfado, como eu? Você acha que ele merece, se ele vencer essa luta, uma oportunidade ali já pelo cinturão? Se o Aspinall, por exemplo, não voltar? Enfim, o que você acha que vai acontecer com o Volkov? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!